Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal de Ciência Linguística, e hoje nós vamos começar uma série inédita aqui e que eu acredito que não tenha sido feita ainda, pelo menos eu ainda não encontrei algo tão substancial como este, pelo menos aqui no YouTube. Se existir, por favor me mande, eu gostaria muito de assistir também, porque é um conteúdo que me interessa muito e eu acredito que quem me acompanha aqui também se interessa pela história do desenvolvimento linguístico, né? A razão principal para a gente começar a fazer essa série, ela está assentada, primeiro de tudo, obviamente, no meu interesse em relação ao desenvolvimento de uma ciência específica, e embora ela não tenha começado necessariamente com essas 4 pessoas aqui que nós vamos falar, principalmente neste primeiro material, existe um interesse genuíno de relacionar hoje, principalmente, a linguística com também filosofia da linguagem, com a psicologia e várias outras matérias. Portanto, como é muito necessário, de certo modo, às vezes, fazer uma exegese histórica, historiográfica sobre o que nós temos de melhor na universidade, aquilo que nós temos de melhor em ciência, surge aqui, então, este projeto singelo de fazer algumas aulas a respeito da história da linguística, né? Isto aqui não vai exaurir, obviamente, todo o conteúdo da matéria, então se você se interessa por este conteúdo, assim como eu acredito que pelo menos algumas indicações serão ao menos válidas para vocês, tá bom? Então, com muita felicidade que, na verdade, eu inicio este pequeno projeto, que não sei quantas aulas nós aqui vamos fazer. Eu havia planejado algo em torno de 5 aulas, 6 aulas, para ao longo dessa semana, que eu estaria ligeiramente mais livre, porém, vamos começar logo de cara com este pequeno projeto. Pode ser que ele se estenda um pouco mais, pode ser que ele se estenda um pouco menos, vai depender aí, obviamente, de alguns fatores que transcendem propriamente ao fator da ciência, né? Vamos começar então com os temas que vão ser tratados neste vídeo. Então, como nós vamos tratar da história da linguística, é mister que nós façamos um levantamento daquilo que aconteceu anteriormente à linguística. Então, a pergunta, o que é a linguagem humana, onde é que ela surge? Vamos falar dos antecedentes na Grécia Antiga, dos estoicos e da gramática antiga, como que determinados pensadores em determinados momentos da história da humanidade pensaram a linguagem, definiram a linguagem e por que eles começaram, inclusive, a refletir a respeito dela, né? Uma coisa importante quando nós falamos disso, e é algo que está claro para quem quer que comece a estudar letras ou se interesse minimamente por linguística, é de que aparentemente é um pouco anacrônico nós iniciarmos com os gregos, uma vez que eles não eram linguistas, né? É a mesma coisa como, por exemplo, começar a falar de filosofia em um período onde a filosofia não iniciou, propriamente dito, né? Porém, esse tipo de exegese, digamos assim, historiográfica, é hoje para nós muito importante, assim como para a filosofia, quando nós falamos, por exemplo, sobre o caráter mitopoético de determinadas comunidades políticas, que ainda não haviam despertado para um raciocinar mais teorético, como no caso dos gregos, né? Então, quando se fala, por exemplo, dos egípcios, da Mesopotâmia, deve-se falar, obviamente, de especulações mitopoéticas que estavam próximas à filosofia, e a mesma coisa em relação à linguística. Embora não eram linguistas, eles eram filósofos e tratavam da linguagem através de um ponto de vista diferente daquilo que nós temos hoje. Quer queira, quer não, eles fundamentam grande parte do pensamento ocidental e daquilo que hoje nós temos. Portanto, quando nós colocamos a pergunta, o que é linguagem? Independentemente da perspectiva filosófica que nós vamos ter, que veremos inclusive nessa aula, ou mesmo ao longo da história humana, a pergunta, o que é alguma coisa, quid est, do latim, como nós temos depois com os medievais, é uma pergunta que normalmente cadencia praticamente quaisquer outras correntes filosóficas do mundo antigo. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre o período helênico, o nascimento da filosofia com Sócrates, propriamente dito, né? Obviamente, né, nós temos ainda prelúdios, como no caso de Pitágoras, temos ainda outros filósofos, mas a pergunta sobre o que é algo e a motivação sobre a descoberta das características internas deste algo, desta coisa que nós estamos investigando, normalmente é aquilo que se define propriamente por uma investigação filosófica. Não é o ato filosófico em si, né, mas é o ato de inquirir, é o ato de buscar saber qual é a substância de algo.
Então, quando se pergunta o que é linguagem, não se busca definir somente a comunicação, não se busca definir somente aquilo que ela em si retém como características internas, mas inclusive aquilo que ela não é, como aquilo que nós vemos na filosofia antiga, principalmente começando com Platão. Então, quando nós formos falar sobre a língua enquanto objeto de reflexão filosófica, ou seja, quando ela surge, precisamos falar dessas duas personalidades históricas. O primeiro, Platão, e, em segundo lugar, Aristóteles. Vamos iniciar brevemente com um prelúdio a respeito da Grécia, tratando, obviamente, das ideias de Platão. Platão não necessariamente configurou uma teoria muito profunda a respeito do que é a linguagem. Quando eu falo muito profunda, não estou dizendo que ele não sabia do que estava falando. É muito importante termos honestidade quando nós falamos de determinadas personalidades históricas que não tinham determinados recursos que nós temos hoje, né? Mas não era o principal foco de Platão, né? O foco que Platão desempenhou com a sua obra pode ser reduzido nestes 3 pontos que nós temos aqui, retirados inclusive de Eric Feiglin, né? Primeiro de tudo, ele entendia que existe uma espécie de cópia da estrutura da realidade na qual, por exemplo, nesta que nós vivemos, né? Então o conceito de participação em um determinado universo que é cópia de um outro perfeito, de um mundo ideal, é algo que está presente na obra de Platão, na República, em vários outros escritos também nos diálogos platônicos, né? Daí que vem esse conceito de metaxe que nós temos aqui. Metaxe é, do grego, participação, né? Então, participação do que o homem, né, a pessoa humana, tem dentro da realidade, mas que, de certo modo, está de frente para com essas ideias ou imagens perfeitas, né? Então, existe, para Platão, uma espécie de configuração, de certo modo a priori, digamos assim, a existência propriamente dita, que seriam essas ideias perfeitas. Então existe a ideia perfeita de homem, que caracteriza o que é um homem, existe uma ideia perfeita do que é, por exemplo, uma cadeira, existe uma ideia perfeita do que é um animal, e assim por diante. Então, estas características da filosofia de Platão são importantes para nós compreendermos o seu aluno, Aristóteles. Aristóteles, por sua vez, ele já, por sua vez, concedeu uma inquirição um pouco mais aprofundada a respeito do que seria a linguagem propriamente dita. Então, enquanto Platão tudo são ideias e imagens, no sentido de que elas se resplandecem de maneira imperfeita ou mais ou menos imperfeita na realidade, então as coisas elas têm determinadas características físicas, determinados limites que a ideia, a imagem desta coisa não tem. Para Aristóteles, nós temos uma distinção entre palavras e conceitos. Aristóteles também vai acrescentar para nós um conceito de coisas do mundo, ou ousia, que vai ser substância, e depois uma mediação entre a mente e a realidade. Para que a gente consiga compreender melhor o que Aristóteles queria dizer, vamos colocar aqui alguns pequenos trechos, não necessariamente sua obra, mas que conseguem exemplificar melhor aquilo que ele dizia, né? Então, embora ele não tenha escrito uma gramática formal, as suas reflexões sobre a linguagem, principalmente nas obras De Interpretatione e Poética, estabeleceram alguns princípios fundamentais que mais tarde deram origem à gramática tradicional que hoje nós temos. Uma coisa importante, na verdade, 2 coisas importantes, é que, em primeiro lugar, para Aristóteles, a linguagem ela não se relaciona diretamente com os objetos do mundo. O processo ocorre, na verdade, em 3 níveis. Primeiro, as coisas elas devem existir. E essas geram conceitos na mente humana, e por fim a linguagem expressa esses conceitos por meio de palavras. Então é como se Aristóteles tivesse invertido aquilo que Platão dizia sobre a estrutura da própria realidade, né? Então, enquanto para Platão nós temos as ideias perfeitas no demiurgo, digamos assim, ou para com um demiurgo, aquela analogia como se fosse Deus, né? E nas coisas se resplandecem a imperfeição delas. Para Aristóteles, na verdade, as coisas, o objeto do mundo, na verdade, é o que gera os conceitos na nossa mente. Então, a estrutura da realidade que nós vemos hoje, as cadeiras, os objetos, enfim, tudo aquilo que nós damos nome, que nós nomeamos através de palavras,
são aquilo que na verdade geram esses conceitos na nossa própria mente. Então nós começamos a compreender a realidade através disso, através da nossa relação que nós temos com as coisas. Então assim, a relação entre linguagem e realidade, ela é mediada pelo pensamento, exemplificando tudo isso que nós vimos aqui. Essa ideia ela é apresentada primordialmente em De Interpretazione, onde o Aristóteles afirma que as palavras são símbolos das experiências mentais, e essas experiências são representações das coisas. Então, para resumir todo esse pensamento do Aristóteles, é como se a relação, a experiência que eu tenho para com um objeto específico é o que gera dentro do meu cérebro, dentro da minha mente, um conceito a respeito daquele objeto, uma característica universal daquele objeto, e a partir disso eu faço uso de palavras para representar simbolicamente essas experiências mentais e a representação das coisas ao nosso redor. Ou seja, é uma ideia, inclusive, muito mais profunda em relação àquilo que nós temos, aquilo que Platão, na verdade, havia mencionado a respeito da linguagem. Mas é importante mencionar novamente que não era o interesse dele, tá? Bom, sabendo disso, ou seja, que Aristóteles encarava uma relação, ele havia identificado uma profunda relação, na verdade, entre a realidade das coisas, as palavras que nós utilizamos e os conceitos que estão na nossa mente. Vem aqui as contribuições que ele havia nos concedido em relação a essa estrutura terciária, digamos assim, em relação à linguagem. Então nós temos dois conceitos fundamentais para compreender como ele, inclusive, vai descrever a sua lógica e a sua dialética depois. Nós temos dois termos, o primeiro, ônoma, e o segundo, rema. Ônoma, traduzido do grego singelamente, significa nome, ou pode ser, inclusive, um verbo, onomo, então nomear é possível também, e rema vai ser o verbo, ou seja, a ação, tudo aquilo que nós temos, né? Então, nome que expressa um ente ou uma substância, e o verbo que expressa ação e tempo. Quando nós compreendemos esses dois conceitos, nós já vemos, inclusive, um pouco de como isso influencia, inclusive, a nossa gramática no dia de hoje. Nós temos substantivos, derivados ali, então, portanto, de uma determinada substância, um ente na realidade, e um verbo, ou seja, aquilo que expressa ação em tempo. Nós temos hoje, por exemplo, tanto como havia em grego, e daí que ele extrai, inclusive, essas informações mais profundas, né? Nós temos marcações de tempo através das nossas ações. Então, eu falo, eu falei, eu falava, eu estou falando. Nós temos uma marcação de tempo, né? Então, é daí que ele retira esses conceitos fundamentais. Mas como que isso é trabalhado em Aristóteles depende, na verdade, de três outros conceitos. Vamos entender quais são eles. O primeiro, logos. Logos vai ser a palavra no sentido de discurso, razão e lógica. Então é assim que ele introduz o conceito de palavra. A palavra ela nunca está isolada em uma determinada frase. Ele não havia compreendido, na verdade, o conceito de logos no sentido de estar isolado. Ele sempre cria, na verdade, uma relação entre as coisas. E esta relação, que embora não seja relativista, daquilo que nós temos, por exemplo, em linguística relativista hoje, implica dizer de que todas as relações que a palavra cria entre uma e outra implica num discurso, numa razão e numa lógica, ou seja, numa certa veracidade ou, no mínimo, na busca da verdade. Hypokeimenon literalmente significa o que jaz debaixo, ou aquilo que nós dizemos como substância. Então, o nome expressa substância. Então, por exemplo, quando eu digo homem, cachorro, eles são termos, são palavras, que expressam quais são esses entes. E hypokeimenon, ou seja, a substância propriamente dita, vai ser parte de um raciocínio, de uma estrutura lógica, digamos assim, que está por detrás, ou que depende, pelo menos, deste ônoma. Kategoromenon vai ser, então, aquilo que é dito ou afirmado a respeito. Bom, se nós formos colocar isso em termos atuais, nós vamos começar a compreender, através dessa frase, por exemplo, quando dizemos Platão é um homem sábio, que nós temos uma estrutura aqui. Ou seja, Aristóteles ele foi o primeiro a designar a estrutura de sujeito e predicado. Nós temos hypokeimenon, que vai ser Platão, e nós temos kategoreumenon, que vai ser o predicado da frase, ou seja, quando eu faço uma afirmação, quando eu digo ou afirmo algo a respeito
de uma substância em determinado caso. Então nós temos um hypokeimenon e nós temos um categorimenon. Tá? Tudo isso é aquilo que ele vai dizer como logos, ou seja, logos não são esses termos somente isolados, mas é toda esta construção. Interessante ver que é aqui que começa um pouco sobre a reflexão gramatical, embora ela não exista na prática, embora Aristóteles não tenha sistematizado algo desta natureza. Mas o modelo de identificação de que quando se faz uma afirmação a respeito de algo dentro de uma própria frase, a respeito de uma palavra, a respeito de um ônoma, de um nome, por exemplo, é algo que já estava presente em Aristóteles. Portanto, nós temos aqui a noção de sujeito, substantivo e predicado, já a partir destes conceitos filosóficos. Porém, a afirmação sobre o mundo como ato de linguagem. Aqui nós temos que fazer uma distinção, porque ele faz uma distinção, na verdade, entre o que são palavras isoladas e as declarações. Porque, obviamente, existem palavras isoladas, se nós formos considerar elas dentro de um dicionário, por exemplo. Né? Porém, é preciso saber distinguir essas palavras, digamos, este léxico, embora não esteja no vocabulário do próprio Aristóteles, daquilo que ele considera como declarações ou categoria. Essas categorias vão ser aqui para nós as distinções conceituais que serviriam de base como para aquilo que os gramáticos vão fazer posteriormente. Basicamente, o que isso significa? Nós temos as palavras isoladas, portanto, Platão, o verbo ser, é. Quando eu falo um homem sábio, são 3 outras palavras diferentes. Então, elas isoladamente significam uma coisa. Porém, quando elas estão juntas, elas realizam uma declaração, uma afirmação sobre o mundo. Portanto, a linguagem para Aristóteles significa basicamente isso, né? Os estudiosos, portanto, da tradição helenística e romana, eles acabaram transformando essas ideias em descrições gramaticais sistemáticas, e nós veremos isso um pouquinho já nesta aula. E foi neste processo que surgiram as categorias que ainda hoje aparecem em muitas gramáticas escolares, como você já deve imaginar. Começando agora com uma outra perspectiva. Então, enquanto Aristóteles ele seguia muito os ensinamentos de Platão, em larga medida por conta da sua influência, e obviamente nós sabemos que ele acabou fazendo inversões em relação àquilo que Platão dizia, e inversões não devem ser compreendidas aqui, pessoal, obviamente como desonestidade. Na verdade, ele apenas inverteu o sistema, né? Enquanto Platão dizia que uma coisa era assim, ele disse que era de outra maneira. A rigor, podemos compreender dessa forma, tá? Existe o início, depois de algum tempo, que não demora muito, com os estoicos, e o principal que vai aparecer aqui é o Crisipo de Solis ou Solos. Né? Existe toda uma lexicografia a respeito do nome dele, mas vamos pular isso aqui por enquanto. Então, é o primeiro momento da história da humanidade, que não aparece ainda em Aristóteles, mas aparece com Crisipo, de encarar a linguagem como um sistema analisável per se, ou seja, nós não vamos simplesmente dizer que ela serve aos bens da mente, aos bens do discurso, que era algo que decorre, obviamente, das teorias aristotélicas. Mas em Crisipo é a primeira vez que nós temos algo como isto daqui. A distinção entre o conteúdo da frase, o som que ela tem e o enunciado. Olha só que interessante, é a primeira vez que nós temos de fato um tipo de análise linguística, embora não houvesse nenhum prelúdio, né, tão claro a respeito do que seria um linguista nesta época. O conceito de lecton, utilizado por Crisipo aqui, pode ser entendido, por exemplo, como conteúdo de significado expresso por um enunciado. Então ele vai analisar agora o conteúdo propriamente semântico, ou seja, o significado de uma frase, ao mesmo tempo em que ele analisa o som que dela decorre e o enunciado, o conteúdo proposicional. Então, quando nós dizemos, por exemplo, Sócrates corre, Sócrates é mortal, ou Platão é um homem inteligente, enfim, nós temos aqui um som pronunciado em Sócrates corre e um conteúdo proposicional, ou seja, uma ideia que decorre desta afirmação. Este conteúdo é aquilo que ele chama de lecton, isto é, ele não é somente o som da palavra nem o próprio objeto no mundo, mas o sentido transmitido pela frase. Então ele começa a descortinar aqui pela primeira vez na história a ideia de que
uma frase, ela transmite um sentido através, obviamente, sim, de um som, de uma sequência de sons, mas que, por sua vez, não é uma tradução completa de um objeto do mundo. Então, diferente, por exemplo, daquilo que nós temos em onomatopeias, onde nós tentamos traduzir através da nossa boca, através dos sons que nós podemos pronunciar aquilo que nós ouvimos, fica claro para Crísipo, pela primeira vez, inclusive, de que não existe uma correspondência entre o som que nós fazemos e os objetos na realidade. Então, a palavra cadeira poderia ser chair, poderia ser Stuhl, poderia ser qualquer outra coisa, né? Poderia ter qualquer outro som, quero dizer. E Crísipo ele nos dá pela primeira vez esse tipo de distinção. Mas não acaba por aqui quando nós falamos dos gregos. Bom, Dionísio Trácio, talvez um dos mais importantes em matéria de gramática. É o primeiro que coloca a gramática, em primeiro lugar, como sendo uma arte, uma técnica, que para ele era a de ler os literatos antigos. Então, Homero e assim por diante. Então, nós temos palavras, pela primeira vez, como partes do discurso. Mere logo. E aqui nós temos, vai ser inclusive interessante já passar esse slide para vocês darem uma olhada, o seguinte. Percebam como que cada uma dessas categorias gramaticais expostas por Dionísio traduzem em larga medida aquilo que nós temos como compreensão gramatical hoje, em sentido estrito, obviamente. Nós não podemos falar que são cada uma dessas categorias semelhantes àquilo que nós temos em língua portuguesa, principalmente porque a gramática foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Inclusive a nossa gramática é uma das mais recentes também na história da humanidade, se nós formos parar para pensar sobre o desenvolvimento das línguas nacionais. Então, quando nós colocamos isso daqui, Dionísio ele havia identificado, né, que a melhor maneira de você compreender um texto antigo era você descortinar aquilo que havia por detrás de uma determinada sentença. Então, o conceito de oração, o conceito de partes do discurso, como merilogo, vão ser aqui muito necessárias para compreender o que ele compreendia como gramática. A gramática não era necessariamente o modo de ler ou o modo de se escrever bem ou de se falar bem. Era, na verdade, a melhor maneira de você compreender o que um autor antigo havia dito. Porque quem quer que tenha tido contato já com Homero em grego ou com qualquer outro autor muito antigo, vai se deparar que nós temos determinados recursos sintáticos que são muito complexos. Às vezes nós temos um verbo no final da frase, no início, uma partícula no meio de um artigo, um substantivo, mas aquela partícula diz respeito a determinadas outras características na frase, apenas para denotar determinadas nuances. Então tudo isso é extremamente complexo, principalmente com uma língua que na época já estava em um desenvolvimento muito longínquo, né? O que quer dizer isso, basicamente? A perspectiva de Dionísio era de colocar a gramática como a arte de você entender aquilo que alguém escreveu. A rigor é isso. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos identificar é o nome do ente, os substantivos e adjetivos. Então, ele ainda puxa de Aristóteles o conceito de ônoma. Ação e processo, como estado também, como em rema, metoke, que vão ser os particípios, e aqui vejam que são os particípios no sentido de escrevendo ou aquele que escreve, portanto não é um particípio no sentido atual do termo, quando nós falamos, por exemplo, feito, falado, ido. Então sim, é uma forma verbal, porém é inclusive aquele que participa da escrita. Este é o particípio para a compreensão de Dionísio, não é aquilo que nós temos em língua portuguesa. Nós temos arthron como sendo o artigo que exige, portanto, uma espécie de articulação. Quando nós falamos o menino, a palavra o articula menino em uma determinada frase, a menina, o cachorro, enfim. Então, esses são artigos que ajudam a realizar esse tipo de função dentro de uma frase, né? Ou seja, eles acabam articulando aquele substantivo, aquele adjetivo, inclusive. Então, quando eu, por exemplo, em grego digo ho Carlos didaskalos, eu digo esse ho, que seria propriamente o artigo masculino, Carlos, que seria bonito, e didaskalos, professor. Então, o professor bonito. Então, ele está articulando adjetivos e substantivos, né? Antonomia, que vai ser então um pronome. Percebam que na base, antinomos, né? Aquilo que está para contra o
nome. É aquilo que substitui o honoma, por isso pronome. Então quando nós temos, por exemplo, em língua portuguesa, o menino falou com a menina, e eu digo ele falou com ela, né? Nós temos ali dois pronomes sendo utilizados porque eles acabaram substituindo honoma. E por último, nós temos essas três outras características que também temos em língua portuguesa em certo sentido. É a primeira vez que surge algo como próteses, que vão ser as nossas preposições, ou seja, algo colocado antes. Repirema, como no caso do advérbio, ou seja, que descreve ou está sobre o verbo. E syndesmos, como sendo a conjunção e a ligação. Interessantemente, Dionísio não colocava conectivos à parte de conjunções. Eles diziam que eram da mesma característica, né? Algo que nós temos em alguns teóricos mais recentes, inclusive. Vamos entender então basicamente aquilo que Dionísio quis dizer com tudo isso, né? Estes conceitos, essas partes do discurso, elas não aparecem de maneira desenfreada, elas têm uma razão de ser, tá? Então, quando nós falamos uma frase em língua portuguesa, o bom menino correu rapidamente para dentro de sua casa. Nós temos aqui algumas partes do discurso, segundo Dionísio, que seriam analisadas da seguinte maneira. Nós temos, portanto, um arthron, que seria um artigo, honoma, como sendo o adjetivo bom e o substantivo menino, o próprio verbo, rema, correu, o advérbio, rapidamente, que descreve a maneira como o menino correu, repirema. Nós temos a prótesis, que vai ser uma preposição para dentro de, e um outro onoma, como sendo adjetivo e substantivo, sua casa. Aqui, obviamente, um pronome possessivo, como nós temos em língua portuguesa, mas que seria encarado por Dionísio como sendo um adjetivo. Porque ele acaba descrevendo, né, ele acaba colocando uma característica a essa casa, que é, por sua vez, a de pertencimento. Olha que interessante. Então, percebam que cada um desses autores, de certo modo, eles nos trazem aqui conceitos que são utilizados até hoje. Quais são esses conceitos? Aristóteles com a noção de sujeito e predicado. É a primeira vez que isso aparece na história da humanidade e que acaba influenciando, inclusive, a maneira como será feita uma análise gramatical. Crisipo de Solis, como sendo a postura entre uma postura metodológica de análise, na verdade, e distinção de som e significado, aquilo que inclusive vai aparecer novamente na ciência linguística propriamente dita com Saussure, e por último, Dionísio Trácio, impondo para nós, portanto, categorias gramaticais. Perceba que nenhum desses três, como eu mencionei mais cedo, e é importante reforçar isso, são linguistas no sentido estrito do termo, mas eles acabam contribuindo, quer queira, quer não, com um tipo de racionalidade que vai depois aparecer novamente no Renascimento e que vai ser construída depois pelos linguistas do século XIX e também do século XX. Quem dirá também, na verdade, do século XXI, que até hoje nós recebemos os seus ensinamentos. Muito bem, se você gostou deste conteúdo, considere curtir, compartilhar e se inscrever, e aguardo você na nossa próxima aula para a gente conversar um pouquinho mais sobre outros períodos na história da humanidade que acabaram contribuindo de uma forma ou de outra para essa ciência maravilhosa que nós temos. Muito obrigado, agradeço por você ter assistido até aqui, e até mais. Tchau, tchau.